Bom, quem já acompanha com a gente o estudo, né, sabe que a que parte a gente está falando sobre o mundo espiritual do Livro dos Espíritos. Todos conhecem aqui o Livro dos Espíritos, todos conhecem, né? Então, a gente está na parte, a gente falou bastante sobre a reencarnação, né? A gente veio tratando sobre a reencarnação. Agora a gente vai falar sobre a transmigração progressivas. Eu coloquei das almas ali, porque não está no livro, né? Mas é porque é uma continuidade, quando a gente está lendo, sabe que é das almas que a gente está falando. Mas quando a gente separa assim em blocos, né, para estudo, então por isso eu coloquei. A transmigrações progressivas, o que a gente entende isso, né? Transmigrar é passar de um lugar para o outro, né? Mudar de um lugar para o outro. No caso das almas, é uma transmigração da alma, ou seja, é esse caminhar que ela faz em diversos corpos, em diversas imantações, né? Então, é como se a alma, agora aqui, outra hora lá, isso é o transmigrar das almas, ok? Lembrando sempre, eu também estou fazendo estudo, portanto, eu posso falar alguma coisa que às vezes não convém com o pensamento de vocês. Então é interessante que às vezes você, né, tem gente que já leu, já participou de estudos, às vezes em outros lugares, ou vê de uma forma diferente, então ajudem, estou aberto aqui para dizer, deixa eu pôr a minha forma de pensar, que eu acho que é importante, aquilo que eu falo sempre para vocês, eu também estou sempre descoberta, tá? Então o que eu falo aqui, não precisa escrever tudo não, pelo amor de Deus. É só reflexão mesmo, depois vai e pensa, será que é isso mesmo? Né? E às vezes até me ajuda. Vamos lá. Vamos fazer dessa maneira, cada um lê uma pergunta e uma resposta? Você quer ler essa? Quer ler? É você mesmo. Pode ler a pergunta e depois ler a resposta e a gente comenta. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também é a infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Muito bem. Alguém tem algum comentário a respeito dessa pergunta? Que pode falar, o que achou, o que entende? Fiquem à vontade, gente, porque às vezes, né, pode achar que eu tenho a resposta, né, eu tenho a minha forma de pensar, né, Desde o início da formação, quando a gente fala goza o espírito da plenitude de suas faculdades, quando a gente fala em espírito, a gente entende que a gente foi criado, ok? Essa palavra criado, né, a gente veio do incriado, né, do Deus Altíssimo que não, na nossa pequenez, não tem como ainda conceber. Então a gente acha, né, porque não tem como conceber isso ou é aquilo, né? Mas para mim, eu venho de algum lugar, então assim, é como eu falo sempre para vocês, é como imaginar o todo, eu sou uma bolinha, uma partinha desse todo, então esse todo sou eu, esse todo está em mim, ok? Isso para mim é espírito. Agora assim, quando ele inicia a caminhada, né? Ele começa essa caminhada da vida, né? Ele já está prontinho nas suas faculdades, e essas faculdades que a gente pergunta aí, que faculdades são essas? Que faculdades? Que capacidades, né? Faculdades é isso, não é uma capacidade, né? Que capacidades são essas que ele questiona aqui? Intelectuais, afetivas. Todas, né? Todas as capacidades dos talentos do espírito. Então, ele não vem. Quando a gente fala do talento, o que ele é? Ele é um aprendizado. Ninguém chegou e falou, aí fui criado e aí, tá, Magali, você é bonitinha, tem cabelo moreno, que eu vou te dar, você vai com isso. Não. Então, assim,
A gente costuma dizer que nós somos o espírito nada mais é individualizado, a partícula de Deus individualizada. Que está, é uma maneira, é grosseiro que eu vou dizer, mas é a minha visão. Viver, existir, é Deus experimentando. Parece esquisito, mas é isso. É Deus experimentando, né? Todo, ele é como se ele experimentasse cada parte do que ele é, da criação que ele tem, de tudo que ele tem, de tudo que ele é. Então, qual é a maneira de experienciar isso? Então, para obter essas faculdades, não vem pleno, porque se viesse, digamos assim, ele tem pleno gozo de tudo que acontece naquela parcela de divindade. Fora daquilo, né, pode conhecer e conceber, mas como aquilo, o que aquilo lhe pode trazer, lhe dar de experiência, ele precisa experimentar. De que maneira se experimenta? Né? São partículas dele que vivenciam essas experiências, tá? Então é lógico, como ele leu, não vem pronto, né? É como uma infância, vem e começa aquela caminhada, né? Quero essa caminhada para começar, aí vem toda aquela história animal, mineral, né? Assim, para depois mineral, depois vegetal e isso, e animal. Então, assim, vem todo um histórico muito longo, bastante complexo, né? Para a gente chegar a conseguir ter a consciência do que está fazendo, que é o que no ponto que nós estamos. Nós estamos começando a ter consciência do que podemos e do que somos capazes. Começando a vislumbrar ainda, tá meio longe ainda, mas estamos no caminhar para isso, tá? Então, a inteligência que diz assim, é uma inteligência de tudo, de todas essas faculdades. Não é só, vai nascer inteligente intelectual. Não, é uma inteligência do todo, né? Que vai vir com o tempo, assim como, por isso que a analogia de infância, né? É gradativo. Quem quer ler a segunda? Você? Não quer? Então pronto, quer ler? Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para vir. É interessante essa, porque na minha visão, essa pergunta, ela está em momentos diferentes, totalmente do espírito. A primeira é quando ele é criado o espírito. Então, nós falamos da partícula divina, espírito. Aqui nós estamos falando do quê? Encarnação, nós estamos falando de físico, de carne. Então, qual o estado da alma na primeira encarnação? Ali, aquela outra pergunta foi só para situar espírito enquanto criação, enquanto início do espírito. Essa pergunta é outra. Qual o estado da alma na primeira encarnação, no primeiro movimento de corpo físico, material. Também o da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha. Mas não é essa a infância da criança. Quando nós fomos, digamos, criados, como a gente falou na pergunta anterior, subentende-se que o que vem do puro, da divindade, do Deus amantíssimo, vem também puro. Concorda? Aí volto naquela pergunta que eu sempre falo que minha mãe deixou na minha cabeça um dia e nunca mais esqueci. Por causa dessa pergunta eu virei uma buscadeira. Pois é, por isso que a gente tem que tomar, quando a gente fala, a gente nunca sabe quem que vai ouvir, né? De verdade, né? Ela fala uma coisa muito... Está nos planos dos espíritos, na parte de partes morais e tal. Minha amiga falou assim, não entendo, mas se a gente foi criado por Deus, por que tem que sofrer tudo isso para voltar para lá? Eu fiquei
Verdade, né? Concorda? O Daniel fez essa pergunta, é verdade. Foi. Nós estamos no livro dos Espíritos aqui, ó, numa roda aqui. Já faz muito tempo. Muito tempo. E essa pergunta não saiu da minha cabeça. Eu disse, mas verdade, ela tem razão de ter esse questionamento. Tudo bem, foi um questionamento ali na hora do estudo, depois talvez tenha dissipado da cabeça dela, mas da minha não dissipou. Porque eu falei, verdade, não faz sentido. Eu vim do puro. Se eu vim do puro, eu sou o quê? Pura. Eu sou partícula pura. Mas então, da onde vem essa história do ignorante? E se eu venho puro, eu já venho com conhecimento de divindade. Então, onde que perdeu isso? Por que perdeu? Você podia fazer o que você queria e você... Pois é, mas por que isso? Aí que tá. Por que isso? Porque a gente está experimentando isso, essa vivência encarnatória, que hoje é no planeta Terra, mas pode ser qualquer outro. E aí sim, para viver essa experiência, você topou entrar na redoma. Porque essa redoma, essa sala de aula, ia te dar as condições que você ainda não conhecia. Para sentir, para desenvolver, para falar, o que eu vou sentir lá, naquela sala de aula? Foi isso. Então, e qual é o estado dessa alma? Desse espírito que ainda não passa a ser chamada de alma depois? Qual é o estado dessa alma? Quando ela entra a primeira vez, fica totalmente perdido. É ou não é? Você entra num lugar que você não conhece, você não sabe, você sabe, ouviu o que tem lá, mas você não vivenciou ainda. Você entra no espaço e fica como? Perdidinho, não fica? Tem que começar, primeiro dia de trabalho. O que a gente faz? Primeiro que dá uma dor de barriga, dá um frio na espinha, a gente acha que vai dar tudo errado. Eu não é, gente, eu não sei que passa para os outros, porque para mim é assim. Parece que vai dar tudo errado, né? Só que aí você leva um papelzinho, você fica atrás de quem está ensinando você, passando a tarefa, você fica anotando tudo. Você fala, meu Deus, chega no final do dia, você fala, vou dar conta não, meu Deus, eu não vou conseguir ficar com esse trabalho. É ou não é? Depois de um mês, você não está olhando mais no caderninho, só uns apontamentos. Depois de 6 meses, você está tirando aquilo de letra. Depois de um ano, você está mandando no outro já. Faça isso, porque eu sei que você não sabe, mas eu sei que você vai fazer isso. Você já sabe mais do que deveria já. Depois dos 10 anos, então, quase que vira dono do negócio. Porque você faz sem perceber. Mas para chegar nesse ponto, o que aconteceu? Você errou um tantão, fez um monte de, às vezes, errado, coisas erradas, teve que refazer, trabalhar até mais tarde, não é isso? Deu errado, às vezes alguém te ajuda e às vezes alguém te ferra, te atrapalha. É ou não é? É uma analogia básica, gente, mas é para entender o que acontece nesse momento, então. A gente falou do espírito, ok. Aí o espírito resolveu que vai começar. Vai começar a brincadeira para ele. Então ele começa a imantar ou encarnar, enfim, né? E detalhe, uma descoberta que eu fiz esses dias atrás, tantas leituras, aí você começa a perceber algumas coisas. O espírito lá, enquanto luz, enquanto vibração, ele não precisa, em momento nenhum, que alguém diga a ele, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você tem que fazer isso, você deve ir para aquele lado. Não tem. Só tem a busca pelo novo, pelo que eu não conheço, pelo que eu não sei. Ah, mas dá trabalho? Dá. Sofre? Nem fale. Agora, olhe para a vida da gente, cada um, e veja se não é isso que a gente faz. No dia a dia, no micro, né? Lá. Isso é o estado de inconsciência. Toda essa busca, essa incerteza. Pois é, ele é inconsciente, mas vem a grande chamada, traz ele para a consciência.
traga ele, trabalhe com ele, converse com ele, para não ficar simplesmente atalarmado, vivendo, aí vem o dia, você fala, oi, e agora? Faço o quê? Meu Deus do céu! Entende, gente? Então, é a mesma, deu para entender a diferença, né? Bora lá, então, continuar. Quem lê? Ai, Eu ia falar só que assim, a maneira como eu vejo, né? A gente vem de Deus, mas a gente não vem com a sabedoria dele. A gente vem com a potencialidade. Isso, porque a gente não é ele. Então, né, quando fala assim, somos criados simples, ignorantes, né? É nesse sentido, assim, a gente é partícula divina, mas a gente vai ter que conquistar pelo aprendizado, pelas idas e vindas da infância corporal, a atingir essa potencialidade, né? Sim. Então, o jogo não é um jogo, quando você falou assim, na pergunta da Nelma, né? Eu falo assim, não é um jogo que você veio para sofrer. Não, Você veio para experienciar. É que a gente vê como sofrimento. Isso. Né? Uhum. Que é a grande chave de desaprender a sofrer, né? Porque a gente aprendeu isso. A gente tem que aprender a gente tem que desassofrer. Eu não sei como faz isso. Mas é verdade, tem que fazer o caminho inverso. Né? São as crenças que a gente vai construindo, né? Ao O longo tempo da vida, todo. desde a infância. Essas crenças E aí, com base nelas é que a gente sofre. Exatamente. Porque a sua crença é diferente da dele, é diferente da dele, é diferente. E aí, quando eu comparo, ou eu estou muito ruim, ou eu acho muito melhor, ou eu acho muito. Você entende? Aí fica ruim, fica conflituoso isso, né? Bem isso mesmo. Vamos. Podemos mandar? Quem lê? Lê aí, Flavinha, como é? As dos nossos selvagens são almas no estado de infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, nutrem paixões. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento sim, de perfeição, porém não. São sinal de atividade e de consciência do eu, ao passo que na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de gênero. Então, quando essa pergunta é típica da época, né? É uma época em que o europeu, né, via os outros, digamos assim, povos, né, que não fossem europeus como selvagens. Então, isso é uma pergunta, na época, até preconceituosa, no meu ver, né? Meio preconceituosa, porque, assim, tudo bem, na dúvida, ele entende que ainda tinha muita mistura mesmo de quem é externamente e quem é espiritualmente, né? Então, por isso dessa pergunta, que quando a gente fala assim, né, de muitas tribos na África, quando a gente começa a estudar e aprofundar um pouco, vê que muitos têm conhecimentos e sabedoria que bota a gente no chinelo, o ocidental, os aborígenes na Austrália. Então, assim, a visão que eles têm de um antepassado, de um histórico, faz mais sentido do que a gente materialista e capitalista só. Porém, na época, eu acho que era muito forte essa coisa, e aí por isso foi essa pergunta. E claro que a resposta dizendo que as almas são desenvolvidas, nutrem paixões. Aí o Espírito também respondeu de uma maneira assim, análoga, para dizer que até nós passamos já, quando a gente pensar assim, friamente numa questão de sensibilidade, de desenvolvimento dessa faculdade, todos passamos e estamos ainda, inclusive na condição animal, que muitas das coisas ainda vai pela paixão. E pela paixão que eu digo, não é pela paixão, né, sexual, amor sexual, mas é uma paixão das coisas que você quer. Você precisa, você tem desejo, isso é uma paixão. Então você é motivado só por esse instinto, né? Nós estamos ainda com o pezinho lá ainda, então, muito ainda na verdade, né? Mas ele quis dizer que tem uma lei natural de que na paixão é
desenvolvimento, sim, porque você, na paixão, você vai desenvolver sensações. Agora o convite é, pega essa sensação que você aprendeu, que você diz, isso me deixa triste, isso me deixa feliz, isso me deixa zangado, você já aprendeu. O que quer dizer a sensação? Você já aprendeu, ok. Então, todas as sensações você já acostumou. Então agora você tem que pegar isso tudo e virar ele em sentimento. E é essa transição que nós estamos. Deixar de ser só sensíveis para pôr isso na prática, efetivar. Tá? Então, é essa... Eu acho que, assim, que Kardec, que está querendo com essa pergunta, assim, entender o contexto, porque ele perguntou na pergunta anterior, né, o que é a alma na primeira infância, né, que na primeira encarnação. Aí ele falou, é como se estivesse na infância. Aí ele falou, o que ele quer dizer com a palavra infância? Aí ele quis falar assim, um selvagem está na infância, eu quero entender se o que você está chamando de infância é o que eu estou entendendo como infância. Ele falou mais ou menos, porque eu acho que o que o Espírito quis dizer com primeira infância, talvez a gente nem tenha aqui na Terra, né? Porque a gente já não está mais nesse estágio de almas em primeira infância. Eu acho que essa primeira infância, a gente já passou disso aqui nesse planeta, né? Então Kardec falou assim, a gente tem almas em primeira infância aqui, nesse planeta? Aí ele falou, não, né? Nesse momento, a gente não já... Aí ele quis dizer, infância relativa, né? Então, assim, claro que a gente tem espíritos mais desenvolvidos, menos, né? Mais maduros. Mas esse selvagem a gente pode entender hoje. Hoje muitos selvagens ainda estão na paixão. Quando eu uso a palavra selvagem como um adjetivo. Aqui, nesse caso, era referência a pessoas mesmo. Da humanidade. Culturas. Então, mas é isso que ele se referiu. É dizer assim. Desta época, ele acredita que ele é o ápice da civilização. Isso, exatamente. Ele não conhece o que eu conheço. Dos valores, dos conhecimentos mais. Eu já não matava mais à toa. Isso, ele é a referência. Isso. Eles entendiam. Não, eles matavam pro bem de quem estava sendo morto. A questão do dinheiro não vem nesse julgamento. É isso, mas isso que eu estou falando, o contrário. Né? É essa a visão. Eu vou te matar, mas é pro seu bem. Então, eu sei mais do que você, né? Era uma coisa de uma arrogância mesmo, né? Que você está falando agora. Nessa leitura. Sabe por que eu estou falando? Não só com aquele cara que eu faço a releitura, eu fui ler outras, inclusive várias colocações, né? De vários espíritos mais antigos, mais ortodoxos, mais modernos, enfim, para ter essa visão. E realmente essa pergunta dá esse sentido. Então, esse pode ser claro, mas tem esse sentido. Essa visão europeia, né? Exato. Também a gente se acha o super... É igual a gente... A penúltima é a última. É igual a gente com relação a índios aqui no Brasil. Que diferença? Pessoa indígena. Pessoa indígena. É verdade. É a mesma coisa. Então, assim, não está longe, está muito distante. Só para chamar a atenção que ainda temos essa tem a colocação. mesma formação, né? A gente tem que brigar com a nossa própria formação. Não é mesmo? Aqui vou ler rapidinho, só para a gente dar uma continuidade, né, nas perguntas. A vida do espírito em seu conjunto apresenta, deixa eu ler aqui que é mais fácil, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao da infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal, que a sua vida que teve começo não terá fim, né, do espírito. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza, não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução.
Mas assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem. Na do espírito, há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Pense, gente, uma dificuldade ainda fica, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Aí eu vi um comentário assim no livro dizendo, tem muitos que vão, vem, depois de inúmeras encarnações que ele se toca, né? De alguma coisa que precisa refazer. Porque às vezes a gente fala de um espírito, digamos assim, perverso, né? Naquela palavra selvagem de perversidade. Aí tudo bem, aquele perverso vai demorar e tal, para cair na real, mesmo passando por outra vida espiritual, voltando para cá. Mas tem outros que são, assim, missionários. Ok, já tem uma outra visão, mas tem o mediano, que é a maioria, né? Eu vim porque não sei porque vim e voltei porque não sei porque voltei, né? E é o que acontece, que é o que acontece com a maioria dos medianos, porque o mediano é assim, nem muito lá, nem muito cá, nem muito erra, nem muito acerta. Então, assim, ele vem, passeia, vai, vem, passeia, vai. Eu falei, ai, gente, pelo amor de Deus. E assim, pensa, uma hora você vem ricão, outra hora você vem pobre, aquela coisa, outra hora você vem doente, sabe assim? Porque é uma experiência. Então, às vezes, você olha uma pessoa que assim, fala, nossa, eu nasci assim, né, com problema e tal, e às vezes é congênito e tal, e vive 60 anos, 80 anos com aquele problema congênito, e fala, puta, que vida, né? Difícil. É a escolha do camarada, sabe? Para experienciar. Então, por isso que eu falo, vamos deixar de ser mediano, né? Para não ficar um negócio tão cansativo. Vai, vem, depois de umas 200, assim, por que será que eu estou indo e voltando? Então, assim, ficar atento para a gente não fazer isso, não perder o bonde, né? Porque tem dia que a gente não é assim, chega à noite e fala, nossa, que dia perdido. Não tem, gente? Fala assim, nossa, eu comecei e terminei. Sabe assim, perdido? Então, assim, se a gente tem toque do dia que perdeu, tem que ficar atento para não perder a vida, né? Não perder essa existência. Vamos lá. Lê de novo? Pode ir, manda lá. Pode alguém, por um proceder impecável já na vida atual, transpor todos os graus na escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermédios? Não, pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude, antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem de passar pela convalescência. Ademais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em grau. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas de se seguir. Comentários? Só porque assim, ele está dizendo que por mais que eu faça agora, já vou direto, mais que eu seja, vou direto, não é uma questão de ganhar o céu, é uma questão de aprender. Não tem graça alguém, né, eu correr e passar e falei, mas o que tinha naquele pedaço da estrada em que eu passei de olho fechado, em que eu passei em alta velocidade e não vi? Eu vou ficar sempre com aquela coisa na cabeça, o que tinha? Entende? Então, achar que eu posso fazer o melhorzão para chegar lá numa só, resolver, não vai. O que ele quer dizer com progredir em ciência? Porque, ademais, o espírito cumpre progredir, ou seja, evoluir em ciência e moral. E em moral. Até onde eu entendi, você está aqui para evoluir. Evoluir em moral, evoluir em conduta, evoluir em pensamento, nas ações. E em ciência? Excelente pergunta. Todo mundo conhece aqui e sabe como eu insisto nisso. Eu só fica mais fácil a minha compreensão moral
se eu entender como as coisas funcionam. Porque não dá para você tratar tudo na subjetividade simplesmente porque é. Você tem que compreender aquilo. Como você compreende? A ciência nada mais é que você olhar para você e dizer, tá, eu preciso perdoar, mas para perdoar, o que meu corpo responde num perdão? É científico, é ciência. E ciência que eu digo é ciência de uma maneira de conhecimento. Porque quando eu falo assim, você faz o bem para você ver como você vai se sentir bem. Mas se você faz aleatoriamente porque a igreja falou, porque o amigo falou, porque a mãe falou, porque a avó falou que é bom, você nunca perguntou por quê. Você diz assim, mas você está dizendo que é bom, por que você acha que é bom? Porque só dizer para mim que é bom não vai me fazer mudar. Eu só vou alterar aquilo que eu compreendo como funciona. Eu costumo dizer que por mais que alguém faça pelo outro, não vai mudá-lo. Não vai mudá-lo. Você pode carregar no colo, ele pode dizer para você, tá bom, tá, ele faz para você. Seja qualquer situação, seja filho, seja amigo, seja o que for. Tá. Mas se ele não praticar nada do conhecimento básico, da compreensão de como aquilo funciona, ele não vai mudar, porque ele não entendeu. Você só falou, é só um lado do cérebro dele que respondeu. Entende, gente? Então, a ciência aí precisa, ciência é ter ciência daquilo, é ter conhecimento daquilo. Então, assim, não precisa só sabedoria. Sim, a sabedoria, como é que se diz? Nada. Você aplica o conhecimento. A sabedoria, quando ela chegou, a gente fala assim, nossa, tal pessoa tem uma sabedoria, que não estudou nada, mas tem uma sabedoria. Você sabe se ele já não passou aqui e não engoliu o conhecimento? Agora ele está na fase só de vivenciar. Porque ele compreendeu. Então, ele só faz. Ele não precisa aprender mais. Ele só é. Ele é caridoso, ele é amoroso, ele é paciencioso. Por quê? Ele precisa ficar exercitando? Não. Ele já compreendeu a ele mesmo. Ele sabe o que funciona. Ele sabe o que funciona nele. Por isso que eu falo muito da gente aprender as coisas. Quando eu compreendo, eu consigo fazer uma alteração quando eu compreendo as coisas. Fica mais fácil. Matemática. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu tinha paura, como tem muita gente que tem medo de matemática, não é? Matemática é um monstrão, né? Um monstrão. Eu também tinha, não diferente de vocês, também tinha medo de matemática. E eu tinha dificuldade, ia para casa, e o pai ajudava, mas a mãe também, os pais também tinham uma dificuldade, porque não tiveram quase na escola, aquelas coisas. Mas eu queria assim aprender, mas eu tinha uma dificuldade tremenda, né? Eu queria aprender, eu queria decorar, igual todo mundo, os outros tinham facilidade, decorar. Um dia eu peguei um professor, falou assim, sabe, você não é que você não sabe matemática, você precisa gostar da matemática. E quem é gostar de matemática? Você precisa gostar, vou mostrar para você como é gostoso aprender matemática. Ele me mostrou um outro lado da matemática, o que eu fazia com a matemática. Eu passei a me apaixonar por matemática, a ponto de que, está aqui no marido me desmentir, eu adoro tudo que é financeiro. Porque eu adoro, mas assim, é só uma analogia de que eu não gostava porque eu não sabia. A partir do momento que eu passo a ver de outra maneira, e vou lá no fundo, faço testes, e tento aplicar para ver se funciona, falei, olha, não é que o negócio é legal? E aí entra a moral. Eu digo, faz um agrado para você ver em alguém, sabe assim, você não está legal, né? Mas vem alguém que está pior que você
respira, deixa o seu de lado e faça. O que o seu corpo sente depois disso? Você parou para observar ou não? Ai, sentiu um bem-estar? Lógico! A produção ali de hormônio foi terrível. A quantidade natural, não precisa tomar remédio. Um hormônio que te faz bem. Dá aquela aliviada, assim, uma relaxada no corpo. É ou não é? Estou falando uma coisa que todo mundo sente, gente. Não é eu que leio, não. É isso que eu estou falando. Pega isso de exemplo e bote em tudo. Então, assim, a ciência é isso. Muitas vezes, a ciência é pequena que eu preciso, mas a ciência é assim. Você descobre aqui, você fala, opa, tem aqui em cima. Opa, tem aqui em cima. E é engraçado, porque o seu cérebro vai fazendo assim, expandindo. Vai expandindo. E detalhe, não é só o conhecimento que expande. Tudo. A visão de sensibilidade, de carinho, a compreensão que você tem disso é muito maior. Muito maior. Ok, gente? E essa pergunta, quando ele pergunta assim, pode alguém com um proceder impecável já na vida atual? Você imagina, lá na época de Kardec, Impecável. o que era um proceder impecável? Então, eles ainda estavam naquela época da Igreja Católica, né, que se você for impecável, você vai para o céu, mas se você cumprisse certos códigos ali, sociais e religiosos. Né? Isso. E aí ele fala, meu amigo, você tem que progredir moral e intelectualmente, não adianta, né? E você não está nem perto de saber o que é a perfeição, você não sabe o que é um proceder impecável, né? Então, não dá para saber. E aí outra coisa, essa palavra perfeição, eu também, estudando ali, eu achei uma coisa interessante, de não tratar de perfeição. O que é perfeito? Tem uma parte que perfeito é somente Deus. Você não falou que é lá, que ele é o divino? Ele é o único? Então, como que eu quero ser perfeita? Não vou. Isso aí é o jeito de responder. Por isso que eu falo, quem quer responder é o Espírito. Mas ele também fala do tamanho que ele também sabia, né? Do entendimento que ele tinha. Mas aí a gente vai trazer para cá e dizer, não precisa ser perfeito. Basta que você esteja limpo. E limpo é, cada dia tira uma. Vai se limpando cada vez mais. E limpando das questões morais mesmo, que você já tem capacidade, né? E lembrando, não porque alguém manda, não porque a igreja manda, não porque o pai mandou, nada disso. Aprenda a olhar para dentro de você e dizer, o que eu tenho já de bom aprendido, que eu já vi, porque a gente já veio com algumas coisas. Desenvolva aquilo, sabe aquela coisa? Descubra aquilo bom que você já tem, enalteça ele, pratique mais, para dar uma matada naquilo que ainda tem para consertar. Mas não desfaça daquilo que é ruim em você também, porque é só ele o bom que você vai conseguindo descobrir que ainda está ruim, alguma coisa está ruim. E não tem problema nenhum de olhar e falar, meu Deus, você fez de novo, você falou mal de novo. Putz, você sentiu inveja outra vez. É para você, não é para o outro não. Faça para você. Fala, nossa, bora mudar isso, né? Muda isso. Consciência. Traz para a consciência. Né? Lá não, traz lá de trás. Começa a trazer as coisas lá de trás. Já está mais do que na hora, né? Nós estamos sendo chamados. 192A. Isso eu vou repetir. Pode ao menos o homem, já desde a vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos cheia de amargura, né? Menos plena de amargura? Claro, sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidado permanece sempre no mesmo ponto. Lembra que eu falei do mais ou menos? Tá andando assim, tá vendo as coisas, não vê oportunidade. Sabe assim? Não faz errado, mas também não vê oportunidade. E tá bom. Aquele... Tá, como é que tá? Tá indo pra onde? Tá dormindo. Sabe assim? Ô, gente, né? Bora acordar, vamos Mas eu acordar. acho que ele estava com essa pergunta da Nelma, né? Mas pra que a gente vem com tanta desgraça na vida? Pode já? Amargura? Desde a vida presente, eu posso preparar uma futura um pouquinho melhor do que a que eu vivo hoje? Aí tá dizendo, Já tá sem dizendo, dúvida. E é amargurado, já estava amargurado, né? Porque você falou a palavra amargura, porque já é sofrimento, né? Quem lê?
só de um homem nas suas novas existências descer mais baixo do que esteja na atual, com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Muito bem. Aí a gente tem uma situação de como é que se diz? De que a gente sabe que espírito, tudo, você, enquanto essência, tudo que você captura, guarda, prende, você não esquece. Mas detalhe, não é tabuada, porque tabuada você esquece. O que eu estou querendo dizer com isso é que aquilo que você faz, porque alguém mandou, você vai saber fazer enquanto você estiver aqui. A hora que você for pro outro lado, esqueceu. Aí você vai ter que fazer o quê? Voltar. Porque você não aprendeu a lição. Aí tabuada é assim, né? Uma coisa de doido. Nós usando tabuada, mas tem um monte de coisa. Hoje nem tanto, mas antigamente era só você decorar e pronto. Não resolveu nada na minha vida, porque eu esqueci tudo. Eu tirava 9, 10 na prova, ponto. Acabou. Esse é o objetivo. E não deve ser, não deve ser. Então, de novo, usando o exemplo básico de que tudo que você interioriza e guarda, você vai e volta, ele vai estar com você. Vai estar com você. Ok? Por isso que a gente vê crianças hoje precoces, dando um baile no piano, dando baile em dança, dando baile em conhecimento, dando baile em idioma. Meu filho, sem dúvida, espírito que fez o que gostava em outras existências e se aprimorou. Não estou falando uma pessoa. Ele, na essência, ele se aprimorou no conhecimento, na vontade, no prazer. Quando ele volta, ele já sabe. Aí vem a história do talento. Na igreja fala, né? Para um deu um talento, para o outro talento dado. Não! Aí seria sacanagem. Eu vou virar para ele e falar, escute, porque para um dá, para mim não deu. Ué, concorda comigo, gente? Então, assim, o talento não é dado. O talento é conquistado. Você conquistou aquele conhecimento, mas não foi a sua cabeça intelectual que conquistou. Foi a sua essência. Por isso que aquilo, há pessoas que fazem o que gostam que você vê assim, que curte, faz aquilo com coração, com paixão. Ó, meu filho, ele vai e não tenha dúvida que aquilo é angariado no espírito. Não tem nada a ver. O corpo vai ficar, aquilo é dele. Em outro momento que ele precisar, ele vai buscar lá, está lá na biblioteca dele rapidinho, para vir na outra vida. Rapidinho. E todos nós temos, né? Todos. Basta que a gente Todos. passe a olhar para dentro e O se duro- observar. O duro é olhar para dentro, né? Porque a gente não sabe. A gente distrai muito. Mas aí tem uma conversa aí dessa distração. É da onde a gente se colocou para passar essa escola, essa vida. E aí sim, quem é que criou a nossa condição biológica? Que não foi nosso Pai amantíssimo. É um Criador. Isso não tem por onde. É um corpo. Dura pouco, tem problemas, tem dificuldades biológicas e ainda está numa experiência danada aí pela vida, né? Pela existência. Então, é isso que eu falo que a gente precisa começar a descobrir. Eu, nesse meio todo, para poder conseguir olhar para dentro. Senão eu vou olhar para dentro, eu fico confusa, eu não acho nada. Então, eu preciso achar o fio da meada para olhar para dentro. Vamos lá. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um perverso? Não, claro, não pode degenerar. Se a sua essência é boa, como é que ele vai ser ruim? Quer dizer, um homem, o corpo de um perverso, não é o corpo de um perverso. O espírito não vai entrar no outro espírito? É uma pergunta meio ridícula essa, mas tudo bem. A alma de um homem perverso pode tornar-se a um homem de bem? Com certeza. Se ele se arrependeu, sim. Isso constitui uma recompensa. Errado. Ninguém dá nada a ninguém. É ele que, se fizer o bem, ele vai ter coisas boas. Ok? A marcha do espírito é progressiva, ela não retorna nunca, né? Vou ler rapidinho aqui, vou dar um resumo. É progressivo, ou seja, a gente não tem como descer.
Porém, em corpo, nós podemos voltar de várias maneiras. No momento eu volto rainha, no outro momento eu volto andarilho. Corpo. Ok? Essa é a diferença. O espírito não. Se melhorar em outra existência, não será de modo a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que sempre poderão corrigir-se mais tarde? Quem é que pensa assim, vou deixar para a próxima? Essa pergunta é isso, né? Aquele que pensa assim não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não o pararia, né? O referaria, mais do que qualquer outra, porque sua razão é repele. E semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, o espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas uma vez que estiver fora da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez o cálculo errado. E então o sentimento oposto a esse trará ele de novo para a nova existência, que aí você se toca e volta. É assim que se realiza o progresso. E é essa a razão pela qual na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência, outros não, e vão adquirindo pouco a pouco. De cada um depende acelerar seu próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Não precisa nem explicar isso, porque cada um é responsável, né, pelas coisas que faz. Pode ser mais rápido? Pode. Pode ser mais lento? Pode também. Você pode o que você quiser. Desde que você não incomode o outro. Esse pensamento de deixar para a próxima não pode ser também uma influência de espíritos pouco evoluídos que cercam a influência? Pode. Porém, hoje, a minha visão de um espírito influenciador, obsessor, ou às vezes nem chega a ser um obsessor, mas que influencia, ele não influencia. Você se sintoniza nele. Então quando ele influencia você, é porque você também está pensando nisso. Então, o outro não influenciou você em nada. Ele apenas pensa igual, e aí ficou mais forte esse pensamento. Então, ele não é culpado. O outro nunca é culpado por coisas nossas. Essa questão, retire da cabeça que não existe culpa de ninguém. Existe sintonia. Eu gosto... não vão os meninos ali que sabem o que eu vou dizer. Tem bastante diferença de idade, mas acho que funciona assim ainda, né? A gente gosta de estar na tribo da gente, não gosta? Pessoas que vestem igual, estão juntos, falam igual. É ou não é? A gente se sente mais à vontade, não é? Sim, para trocar, conversar e tal. A mesma coisa. Espiritualmente é a mesma coisa. Você botar onde? Você tem medo do umbral? Você não quer ficar no purgatório, sei lá o nome que você quiser dar? Você não quer ficar? Então o que você faz para não ficar lá? E o que você faz para você não ficar escutando quem está lá? Não fique perto. Não é assim? Você não fica perto. Você quer ficar perto da tribo que você gosta. Então assim, que tribo eu quero estar depois que eu sair daqui? Quando eu for... Depois que eu sair não, porque eu vou e volto, né? Mas quando eu estiver do outro lado, que tribo eu quero estar? Sintonize nela, filho. Então, assim, não existe culpado, existe influenciação, porque eu também estou. Agora, né? Essa pergunta que eu falo sempre, eu fico trazendo para o contexto de por que ele fez a pergunta, né? Porque naquela época, você tinha céu e o inferno. Se você fizer o mal, você vai para o inferno. Então, acreditava-se que as pessoas não fariam o mal nessa vida, porque elas iriam para o inferno. Aí ele pergunta, Kardec, você está vindo com uma pergunta dizendo que você não tem inferno. E aí? Então, as pessoas não vão adiar o seu progresso, já que elas sabem que elas podem ter várias vidas, não vão para o inferno? Aí ele fez essa pergunta por isso. Você está vindo com uma coisa revolucionária, que não tem inferno, né? Que eu vou viver várias vidas. Então, e aí, eu posso ficar fazendo assim, né? Erradão assim. Então, assim, já que eu não tenho inferno, eu vou errar. E ele falou, não é assim. Aí ele vem querendo mostrar esse lado, né? O espírito dando a resposta, dizendo que quando você desencarna, você tem uma consciência ampla da vida, que isso vibra mal em você, ficar, né, recorrentemente. Eu acho que assim, sabe aquela sensação de você não se sentir bem, de você estar com sensações ruins de corpo, às vezes você está num lugar e tal, deve ser a mesma coisa. Você já imaginou aquilo triplicado, quadriplicado?
E você não poder falar assim, eu vou ali que vai mudar. Não, você fala, nossa, eu tenho que voltar porque onde eu estou, eu não tenho para onde ir. Né? Porque é um estado vibratório, não é local. Aqui você fala assim, não, eu vou sair daqui porque eu não estou me sentindo bem, né? Vou para outro lugar. Corpo, tem esse vaso que dá uma, né? O ego ajuda. Mas, e lá? Por isso que daí vira e fala, não, vou voltar lá, vou fazer diferente, porque eu não quero estar nesse lugar de novo, com essa sensação, que é um inferno particular, né? É um inferno de cada um. Bora para terminar, gente. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, isso quando ele percebe depois que vai. E procurará garantir uma nova existência menos penosa. Esta ideia o desviará mais da senda do mal do que a do fogo eterno. Aquela história do inferno que você falou. Entendeu? O fato de falar, não, eu preciso mudar, porque eu estou vendo que não é um fogo, é um estar mal. E é muito ruim estar mal, porque ninguém de fora consegue resolver quando você está mal. Não é nada de fora que alguém pode te ajudar, te acudir, deve ser horrível. Então, assim, quero estar bem, porque se eu estiver bem, vou estar num lugar bem e com frequência de outros bem também, né? Terminando, gente, é a última. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de filtro ou de depurador, por onde tem que passar os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? Sim, exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas é somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas que atinge ao cabo de um tempo, né, depois de um tempo, mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem a finalidade para que tende. Ou seja, tem tempo? Não. É estabelecido igual? Não. Por isso que é aquela história. Você veio sozinho, você escolheu sozinho, você definiu sozinho, você volta sozinho. E você vive sozinho. Por que eu falo isso só? Eu estou falando em espírito. É só. Porque as descobertas é sua. Por mais que o outro fale para você, se sua essência não quiser naquela hora, esqueça. E por mais que vocês falem a mesma coisa, mas cada um sente de uma forma. Por mais que estejam falando a mesma coisa, mas cada um sente de uma forma. Não dá para eu dizer que eu vejo o laranja da blusa da Gabriel. Será que a Márcia consegue enxergar esse mesmo laranja? Nunca vamos descobrir. E que legal que é isso, é a diferença. É a singularidade. É a singularidade. E essa singularidade é fantástica, porque daí cada um é individual, faz o único, mas ao mesmo tempo eu quero estar numa sintonia com mais, porque me fortalece, estou indo junto, mas eu estou na minha visão sozinho, no meu aprendizado sozinho, entendeu, gente? Mas é isso. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Eu não consigo terminar antes. Gente, desculpa, gente. Eu juro que é porque eu quero trazer sempre uma parcela do livro que fala sobre aquele assunto, para não ficar cortando, né? Então é isso, gente. Obrigada pela atenção. Acho que acabou, né? Ah, não, tem isso ainda. Eu pensei que era 196 anos. É o corpo que influi sobre o espírito para que esse se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? Todo mundo sabe. Se o espírito é tudo, o teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Ele faz um comparativo de que é esse conteúdo de cor como se fosse um vaso e que lá dentro vai ter, ele fala o álcool, o licor, uma coisa, um líquido muito especial dentro e que, no caso do álcool, né, que quando a gente a gente não consegue enxergar com os olhos, mas ele tem uma emanação diferente no ar, né? Então é isso que ele quer dizer, que o corpo e o espírito é isso. O corpo é só uma veste, o espírito vai estar sempre inteiro. E detalhe, não morre nunca, viu, gente? Tem o tempo todo? Tem. Mas também não é para ficar indo, voltando e voltando. Tá? Quer fazer a vibração agora? Oi? Faz a vibração.